E agora vamos falar sobre uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, afeta mais de 15 milhões de pessoas no Brasil, a artrose. É aquele desgaste no joelho que causa dor, rigidez e limitação de alguns movimentos. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o médico ortopedista Renato Zanetti. Boa tarde, bem-vindo. Doutor, para iniciarmos, o que é artrose e quais são as causas que podem desencadear essa doença? Boa tarde, Milena. A artrose ela é ocasionada principalmente pelo desgaste da nossa cartilagem. É muito comum isso ocorrer principalmente por fraturas ou aquele paciente que teve um ganho de peso excessivo rápido, tá? Ou até mesmo com o passar da idade. Principalmente acomete pessoas ali a partir dos 50 anos em mulheres, devido ao período da menopausa, e homens ali em torno de 40 a 50 anos devido ao esporte de impacto que gera. Quais são os principais sintomas da doença? Os sintomas inicia como uma osteoartrite, que é o quê? Um processo inflamatório da articulação. Então, normalmente a pessoa fala assim, eu fui fazer uma atividade física e no dia seguinte eu amanheci e o meu joelho estava inchado. Ou eu bati e ele começou a inchar. Então, ela inflama e gera ali um processo inflamatório que acaba denegrindo um pouquinho a nossa cartilagem. Então, aí começa a desenvolver a artrose. É uma doença que tem cura ou é apenas tratamento? É uma doença que a gente faz um tratamento, ela não existe uma cura, ela não pausa por completo. Mas hoje em dia a gente tem tratamentos que ajudam na recuperação e estabilização dessa cartilagem. Quais são esses tratamentos? Normalmente a gente aplica muito o ácido hialurônico, que é uma vitamina para a cartilagem. A gente trabalha com um produto também que chama ondas de choque, que na verdade ela é uma onda de pressão que a gente aplica ali na região lesionada e ela estabiliza a cartilagem. E em casos mais avançados, a gente pode fazer até um bloqueio do nervo, que são nervos sensitivos que a gente tem nas articulações. Perfeito. Tu trouxe antes sobre as idades, né? Mas é uma doença que acomete mais homens ou mais mulheres? Ela acomete mais mulheres, muito devido à menopausa, tá? Que ocorre alteração hormonal, principalmente aquela mulher acima de 50 anos, que ocasiona a menopausa, e até mesmo ao passar da idade. Então, por volta dos 60, 70 anos, acomete mais mulheres. Em homens, ela vai acometer um pouco antes, devido a traumas, esporte, acidente, que pode ocasionar ali por volta dos 50 anos. Certo. Esse tratamento, ele faz com que a doença se estabilize ou mesmo com o tratamento ela pode avançar ainda mais? Mesmo com o tratamento ela pode avançar, mas ele estabiliza e ele dá um prognóstico, a gente fala que a gente consegue carregar um tempo a mais. Então a gente faz um tratamento, o paciente que teria uma indicação de uma prótese ou de uma cirurgia, a gente consegue postergar isso, levando mais 5, 7, até 10 anos. Porque às vezes se o paciente ele encontra aí numa idade de 40, 50 anos, ainda não tem uma indicação de uma prótese de joelho, que é um dos tratamentos para a cirurgia ali de artrose avançada. Então a gente consegue através desse tratamento melhorar, estabilizar e não ter que fazer cirurgia tão novo. A gente falou de faixas etárias mais comuns, mas é uma doença que pode atingir pessoas mais jovens? Pode atingir pessoas mais jovens devido ao uso de bebida alcoólica em excesso, uso de corticoide, ocasionou muito por causa do Covid, principalmente em região de quadril, acometeu bastante pacientes jovens, ou por fratura. Às vezes aquele paciente teve uma fratura no acidente de trânsito, ele pode ter uma artrose precoce. Isso entra também na questão da prática de esportes, né? Quem tem essa, atividade física, prática de esporte, pode desencadear com mais facilidade? Sim, esportes de alto rendimento normalmente pode desencadear. 3 principais pontos: coluna lombar, joelho e quadril. Quais as principais recomendações para quem tem a doença, para quem está fazendo esse tratamento? O que é saudável fazer de atividade física, né? O que não é? Esse tratamento normalmente a gente associa muito porque ele é um tratamento ambulatorial, feito direto no consultório, tudo certinho. Então a gente associa o quê? Uma hidroginástica, que é uma terapia na água sem impacto, que isso faz o paciente não ter dor e descarregar todo o peso ali em cima. E a gente associa também fisioterapia, reforço muscular na academia, esportes que não geram impacto. Então eu não vou fazer um tratamento e colocar o paciente para fazer uma corrida que não vai dar um resultado. Qual é o ponto de ir procurar atendimento médico e fazer os exames? Qual é a dorzinha que a pessoa mais sente, assim, que pode estar indo consultar então e descobrir que está tendo essa doença? Normalmente a gente pega aquele paciente que ele começa uma dor que não melhora no período de 3 a 4 dias. Aí ele fala, semana que vem, se não tiver melhor, eu vou atrás. Então a gente acaba
vendo aquele paciente em torno de 10 até 15 dias de dor, seria uma dor normal, que a gente fala uma dor boa, que é uma dor da musculatura ou que fez algo diferente. Quando passa desse período, ou aquela dor que não melhora com nada, nem dormindo, nem com medicação, aí já é uma dor que preocupa e que deve ser investigada. Quais as formas de prevenção da artrose? A artrose ela deve ser prevenida fazendo um reforço muscular adequado, todos os tipos de reforço, pilates, academia, ginástica, evitar o uso crônico de bebida alcoólica, cuidado com o uso de medicações, principalmente o corticoide, e também realizar esportes ali que não tenha tanto impacto. Certo. Doutor Renato, muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais. Obrigado. Volte sempre. Nada, que isso.